atividade é tão produtiva, né, que a gente conseguia fazer contratos com essa estrutura no âmbito da Lei 8666, sem dizer que estava fazendo contratos com essa estrutura. Tá? Era arriscado, era perigoso, era complicado, mas se fazia. Eu acho que o exemplo melhor é o exemplo que se tinha no setor de saneamento. Tá? Tem alguns exemplos também na Infraero, que a gente pode falar depois com mais calma. Mas no setor de saneamento, já se fez contratos, né, em que se colocava sob a forma de locação, né, se caracterizava como locação, tá, a utilização, né, a operação, a construção, a operação e utilização de uma estação de tratamento de água. O poder público pagava como se estivesse pagando uma locação por uma infraestrutura que se destinava a prestar o serviço de tratamento de água. Quando você caracteriza o contrato como locação, você permite que ele seja de longo prazo, porque você não tem um prazo na lei específico, um limite, né, para os contratos de locação. Isso permitia que você tivesse, portanto, um pagamento público, né? Você contratava o parceiro privado para construir a estação de tratamento e pagava ele na medida em que ele fizesse o tratamento da água. Caracterizava como locação, mas, no fundo, se você fosse olhar os anexos do contrato, se você fosse olhar os indicadores de resultado que estavam ali presentes, era um contrato de prestação de serviço disfarçado. Né? Então, assim, já fazíamos esse tipo de contrato, é só esse meu ponto em relação a isso, já fazíamos esse tipo de contrato, a ideia de concessão administrativa veio a facilitar a realização deste tipo de negócio, deste tipo de contrato. E aí tem também uma outra assimetria, que eu acho, entre concessão administrativa e concessão patrocinada, que eu acho que é importante pontuar, porque é uma outra coisa que tem passado desapercebido da doutrina, que estamos falando aqui de tradições jurídicas diferentes, tá, que estão hoje no Brasil se intricando, que estão hoje no Brasil se entretecendo. Tá? Quando nós falamos em concessão patrocinada, e falamos daquela ideia do Estado que tem o poder, dever de explorar um determinado serviço e transfere isso para o particular, ou outorga ao particular essa possibilidade, nós estamos trabalhando com a noção, com o pensamento nos moldes do direito francês, do molde do direito administrativo francês, que é uma influência importantíssima do nosso direito. Quando nós falamos em concessão administrativa, nós estamos trabalhando com um outro parâmetro. Né? É uma ideia econômica de concessão que não coaduna, ou, por assim dizer, não é uma ideia tão fácil ou tão elementar dentro de uma reflexão francesa, né? Mas é absolutamente comum dentro da reflexão inglesa, dentro da reflexão americana. Né? A ideia de concessão, no direito americano, é uma ideia econômica de concessão, um conceito econômico de concessão, não é um conceito jurídico de uma delegação. Né? E não é um conceito jurídico porque você não tem, no âmbito dos países de matriz anglo-saxônica, uma teoria dos serviços públicos nos moldes que você tem nos países de matriz francesa, como o Brasil. Né? Você não tem isto. Ao contrário, né? A teoria da regulação econômica nestes países, nos países de matriz anglo-saxônica, ela foi construída, né? A ideia de public utilities, né, a ideia, portanto, de alguma coisa semelhante ao serviço público, ela foi construída para que você pudesse regular atividades que estavam sob o âmbito dos particulares. Atividades que estariam no que a gente chama aqui eram atividades econômicas em sentido estrito. E teve que se construir a teoria das public utilities para o Estado justificar a sua capacidade de regular essas atividades. Né? Portanto, temos... Assim, é completamente diferente do que acontece na matriz francesa, onde você tem o Estado como titular, ele delega ao particular e estabelece as condições dessa delegação. No outro, não. No outro, você tinha o particular como alguém que tinha direito de exercer aquela atividade e o Estado teve que construir uma teoria para poder regular essas atividades. Bom, então, essa é assim, um panorama da diferença do que é PPP no direito brasileiro, né, que são essas concessões administrativas e essas concessões patrocinadas. Né? Vale a pena, então,
feito isso, dado este panorama, falar um pouquinho mais detidamente, só para sintetizar, porque eu já mencionei isto de alguma forma no que eu disse até aqui. Vale a pena mencionar algumas características econômicas deste contrato, né? Porque são essas características econômicas que vão dar margem, que vão dar aso, que vão criar a necessidade de processos de revisão, né? De processos de revisão extraordinária e ordinária dos contratos e também dos reajustes, né? Basicamente, como eu falei para os senhores, são contratos que exigem investimento do parceiro privado pesado na infraestrutura, que ele remunera por meio da percepção de um subsídio público e de uma tarifa. São contratos que permitem a transferência para o parceiro privado das responsabilidades de realizar projetos, realizar os projetos ou desdobrar, detalhar os projetos, a construir a infraestrutura, né? Financiar, operar e, ao final, quando isto for razoável, quando fizer sentido, né, quando se tratar de serviço público, provavelmente isso vai acontecer, transferir de volta para o poder público aquela infraestrutura, né? Talvez valha a pena a gente falar um pouquinho. Não, eu vou deixar esse ponto para o final. Eu ia falar um pouquinho sobre o problema dessa obrigação de detalhamento do projeto, a possibilidade de transferir para o parceiro privado o detalhamento do projeto, né, em face da nossa tradição de Lei 8666, que exige que a gente tenha projeto básico de engenharia, né, para fazer uma contratação. Eu ia falar um pouquinho disso, mas eu vou deixar para a parte final, para o meu discurso final sobre esse tema, sobre o problema do equilíbrio econômico-financeiro, porque isso tem um impacto importante nele. Bom, então são projetos que são contratos em que você pode delegar todas essas responsabilidades ao parceiro privado. O fato de você delegar essas atividades em conjunto cria uma economia de escala que permite a produção da maior eficiência. O Marcos falou aqui do modo como esses projetos são financiados, a estrutura do financiamento, e você só faz sentido você fazer uma estrutura de Project Finance quando você tem a possibilidade de jungir todas essas responsabilidades e transferi-las em conjunto, a maior parte delas, transferi-las para o parceiro privado. Além disso, são contratos de longo prazo, como eu falei para os senhores, né? É preciso que sejam contratos de longo prazo para permitir a amortização e a remuneração do investimento. Tá? E aí, o ponto onde eu queria chegar é que essa estrutura e essas características que eu estou mencionando, de maneira sistemática agora, criam, por assim dizer, uma mudança da lógica econômica do contrato como um todo. Tá? A primeira mudança, eu diria, é que